Fala pessoal do canal, estou de volta aqui, eu sou o monitor Raciocinando a Matemática e na nossa jornada de matemática, na aula de hoje, a gente vai abordar sobre notação científica, pessoal. Isso mesmo, a gente vai continuar aqui na matéria, atrás de saber como que funciona as transformações de um número grande para a base 10, ou seja, potências de 10, ou como comumente chamado de notação científica. E primeiro a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo em potências de 10 para falar mais sobre notação científica, tudo bem? Então vem comigo. Na notação científica, pessoal, a gente vai começar falando das potências de 10. E as potências de 10, elas funcionam da seguinte maneira. Aqui a gente tem o 10 elevado a algum número. O 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10 e nada mais. Ou seja, 10 elevado a 1 é 10. Agora, se a gente pega 10 ao quadrado ou 10 elevado a 2, isso é igual a 100, porque é 10 vezes 10. Ou seja, é a propriedade de potência de multiplicação dela mesma. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. As potências de 10, ou notações científicas, galera, elas servem para a gente poder trabalhar com os números grandes de uma forma mais simples. Isso vai facilitar em operações e resoluções de questões. Isso vai facilitar que a gente possa trabalhar com a matemática de uma maneira mais simples e prática. E em questão de um exemplo, para a gente poder ter uma ideia de como isso é muito exponencial, se a gente tem 10 elevado a 4, isso é a mesma coisa que 10.000. Só que se a gente aumenta para 10 elevado a 6, ou seja, 2 expoentes, isso se torna 1 milhão. Ou seja, a cada expoente a mais que a gente tem na base 10, o número vai se tornando cada vez maior. E isso vocês vão ver que serve para poder tratar de números maiores de uma forma mais simplificada. E antes disso, a gente também é importante falar sobre as potências de 10 quando elas são negativas, porque é o seguinte, quando a gente tem uma potência negativa, a gente não inverte o que está embaixo, que é 1, ou seja, isso aqui é 10 sobre 1. Quando a gente tem 10 sobre 1 e uma potência negativa, a gente inverte, a gente joga esse 1 lá para cima e o 10 fica embaixo, com o expoente, né? Ou a resolução. Ou seja, se a gente tem aqui 10 elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que 1 sobre 10, porque a gente inverte a base e o número se torna positivo. Outro exemplo disso é se tornar 0,1, porque 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. E 10 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa que 1 sobre 100, porque o 10 ao quadrado é 100, e como inverte a base, isso fica 1 sobre 100. Ou 0,01. Nas potências de 10 ou notação científica, a gente vai trabalhar mais com os números decimais. É mais comum a gente usar eles do que em modo fracionário. Tudo bem? E para a gente poder começar uma explicação aqui da notação, é o seguinte, pessoal. É um número qualquer vezes a base 10 elevado a qualquer expoente. E a regra é o seguinte. O expoente ele deve ser um número inteiro e o número que a gente está multiplicando, a gente vai buscar que ele seja maior do que 1 e menor do que 10, para que a notação científica seja possível de existir. Tudo bem? De volta aqui, pessoal. Agora, para a gente terminar sobre potências de 10 e notação científica, eu trouxe alguns exemplos práticos e exercícios para serem resolvidos. Então, vem aqui para a gente poder terminar. Quando a gente tem um exemplo aqui de notação científica, como 0,001, e a gente quer passar para a notação científica, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar daquela regra que o número que a gente está multiplicando, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Mas também tem uma coisa que é importante acrescentar, que também pode ser igual a 1. Só que normalmente a gente fala que tem que ser maior do que 1, porque quando a gente multiplica por 1, acaba não mudando nada. Então isso deixa de ser considerado. Mas a gente vai considerar aqui o 1 para poder fazer alguns exemplos. A gente tem aqui como 0,001 e passar para a notação científica, a gente vai encontrar um número que é maior do que 1, menor do que 10. Ou seja, a gente vai andar as casas decimais até encontrar esse número. A gente tem aqui, a gente anda uma casa decimal, a gente tem o 0. Então não dá. A gente anda mais uma, a gente ainda tem o 0. Quando a gente anda mais uma, a gente encontra o 1. Como a gente andou 3 casas decimais até encontrar esse 1, a gente vai colocar no nosso expoente o 3. E por que o número 3 vai ser negativo? Porque como a gente está em números decimais, para que seja congruente, isso tem que ser um expoente negativo, por causa daquela regra de inverter as bases. Tudo bem?
E quando a gente tem 1 milhão, 1 milhão vai ser, a gente vai andar daqui para cá, porque já não é um número decimal. Então a gente vai supor que como se tivesse uma vírgula imaginária aqui. Se a gente andar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 1, isso vai ser 1 vezes 10 elevado a 6. Se a gente tivesse, por exemplo, um número 123 mil para notação científica, ela ficaria o seguinte, 1,23 vezes 10 elevado a 5. Porque a gente vai ver aqui que se a gente tivesse a vírgula imaginária e andasse ela 1, 2, 3, 4, 5 casas, até chegar no 1, isso ficaria 1,23 vezes 10 elevado a 5, for a quantidade de casas que a gente andou. E agora, pessoal, vem aquele momento do agora com você. Esses exercícios são para vocês resolverem. Aqueles 2 com asterisco, eu não vou resolver nessa aula, eu vou deixar na planilha disponível nos comentários fixados ou na descrição do vídeo para você entender a resolução, mas a ideia é não resolver no vídeo para você realmente tentar. E esses aqui eu vou dar um espaço para vocês tentarem e depois eu vou vir aqui resolvendo. Tudo bem? Depois que vocês pausarem e tentaram resolver, agora eu venho aqui com a resolução. Pessoal, quando a gente tem 8 milhões e 200 mil, e a gente vai transformar em notação científica, vai ficar da seguinte forma. A gente vai andar as casas decimais, então a gente vai fingir que tem uma vírgula imaginária aqui, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas até chegar no 8. Ou seja, isso vai ser 8,2 vezes 10 elevado à quantidade de casas, ou seja, 6. Quando a gente tem 0,000078 para a notação científica, isso vai ficar, a gente vai andar aqui com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no 7. Isso vai ficar 7,8 vezes 10 elevado a menos a quantidade de casas, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 casas, 10 elevado a menos 5. E agora, pessoal, como a gente tem 5.000 elevado a menos 2, isso aqui ainda é uma potência de 10, porque isso aqui é um número com casas de zero. E casas de zero é a mesma coisa de eu estar multiplicando por 10 elevado a alguma coisa. Isso aqui, então, ainda é uma potência de 10, por mais que não esteja escrito aqui. Então, quando a gente vai passar isso daqui para a notação científica, vai ficar da seguinte forma. A propriedade não é inverter a base e multiplicar. Isso aqui é a mesma coisa que a gente vai resolvendo uma propriedade de potência comumente. Só que aqui a ideia é que, de forma que não esteja aparecendo, seja uma potência de 10. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 25 milhões. Por quê? 5.000 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 25 milhões, porque 5.000 vezes 5.000 se torna 25 milhões. Tudo bem, pessoal? E agora, esses exercícios com asteriscos ficam para vocês. E nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. A gente abordou aqui sobre potências de 10 e notação científica. Se gostaram, deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e acesse nosso site wineditstudy.com. Lá você vai encontrar módulos, livros, cadernos de questões, simulados e tudo o que for necessário para você se aprimorar nos estudos. A gente está aqui para isso. Muito obrigado, valeu, falou e fui.